Olá, meus amores, bom dia! Hoje nossa aula é de matemática e vamos dar continuidade ao assuntozinho de fração. Hoje aprenderemos como fazer a adição e a subtração de frações. Vamos lá? Então, para definirmos uma fração, precisamos identificar primeiramente seus denominadores. Então, para fazer a adição e a subtração de frações, devemos observar se os denominadores são iguais ou diferentes, tá bom? Porque existe uma formazinha de resolver quando eles são iguais e quando eles são diferentes. Então, primeiramente, vamos determinar quando eles forem iguais, certo? Os denominadores iguais. Então, vamos iniciar com a adição. Temos aqui a soma de duas frações. 1/7 mais 3/7. Precisamos observar que os denominadores são iguais, percebem? Temos 7 no denominador. Então, sempre que o denominador for igual, a gente vai olhar para o numerador. Como é uma adição, então vamos somar os nossos numeradores, que nesse caso é 1 e 3. Então, se somarmos 1 mais 3, obtemos como resultado 4. Então, a nossa soma ficará 4/7. Então, a gente repete o denominador, porque ele é igual nas duas frações, e somamos os numeradores, tá certo? Então, vamos para mais um exemplo. Eu tenho aqui a soma de 2/9 mais 7/9. Então, mais uma vez, os denominadores são iguais, que é 9. Então, vamos fazer o quê? Somar os numeradores. 2 mais 7 dá igual a 9. Então, a nossa fração será 9/9. Mas 9/9 dá pra gente dividir, não dá? 9 dividido por 9, quanto dá? Então, sempre que a gente dividir um número por ele mesmo, obtemos como resultado 1. Então, aqui nesse caso, sempre que der para a gente dividir o numerador pelo denominador ou se der para a gente simplificar, então faremos dessa forma, tá bom? Então, nesse caso, 9 dividido por 9 dá igual a 1. Então, a soma dessas duas frações equivale a 1, ou seja, a 1 inteiro. Vamos agora aprender quando tiver a subtração. Então, quando tivermos uma subtração e os denominadores também forem iguais, faremos do mesmo esquema da adição. Vamos olhar para o nosso numerador. Então, temos aqui 4/9 menos 2/9. Denominadores iguais. Então, o que a gente vai observar? Os numeradores. Então, vamos subtrair os numeradores. 4 menos 2 dá igual a 2. Então, repetimos o denominador e subtraímos o numerador. Então, nosso resultado é 2/9. Próximo exemplo. 10 sobre 17 avos menos 7 sobre 17 avos. Denominadores iguais novamente, não é? Então, vamos agora subtrair os numeradores. 10 menos 7 dá igual a 3. Então, o nosso resultado é 3 sobre 17 avos. Não é simples? Agora, vamos aprender quando os denominadores forem diferentes. Que tem uma regrazinha que a gente tem que fazer para definir a nova fração ou resultado. Então, vamos lá. Primeiramente, para a adição. Temos aqui a adição de duas frações. 6/9 mais 3/5. Se observarmos, os denominadores são diferentes e os numeradores também. Então, o que a gente tem que fazer? Precisamos encontrar o MMC dos denominadores, que nesse caso, os denominadores são 9 e 5. Então, vamos definir. Coloquei aqui abaixo 9,5. Por quê? Porque precisamos definir os denominadores deles dois. Então, vamos lá. Precisamos dividir por números primos, como a gente já viu na outra aula. Então, vamos observar. 9 e 5 são números ímpares, então não dá para dividir por 2. Será que dá para dividir por 3? Vamos observar. O 9 dá para dividir por 3, mas o 5 não dá.
Então, vamos dividir por 3. Então, a gente vai baixar o que não der. 9 dividido por 3 dá 3. E o 5 a gente baixa novamente, a gente repete. Agora, o 3 dá para dividir novamente por 3. Então, vamos dividir. 3 dividido por 3 dá 1. E a gente baixa o 5 novamente. Agora, só falta o número 5. Então, vamos dividir por quem? Por ele mesmo, porque ele é um número primo. Também a gente já viu isso nas outras aulas. Então, vamos dividir por 5 e vai restar 1. Eu tenho 1 e 1. Então, acabou a nossa divisão. Então, vamos multiplicar os resultados que estão em vermelho, que são os números primos que a gente encontrou. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 5 dá 45. Então, 45 é o MMC de 9 e 5. Como já encontramos um denominador para eles dois, que é um denominador comum, então, vamos colocar aqui embaixo 45 e 45 para os dois. Como a gente também já viu na outra aula, mas vamos recordar, a gente vai pegar o novo denominador, dividir pelo que a gente tinha anteriormente e depois multiplicar pelo numerador. Então, no primeiro caso, eu tenho 45, eu vou dividir por 9 e depois multiplicar por 6. Certo? Coloquei aqui, 45 dividido por 9 vezes 6. Na nossa segunda fração, eu tenho 45, vou dividir por 5 e multiplicar por 3. Certo? Agora, vamos responder. Vou repetir novamente o 45, porque ele é o denominador, ele vai se repetir. A gente já encontrou ele é igual, certo? Ele vai lá para o resultado. Então, 45, vamos resolver a parte de cima. 45 dividido por 9 dá 5. 5 vezes 6, 30. A segunda fração, 45 dividido por 5 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. Então, já coloquei lá abaixo. Agora, se observarmos, os denominadores são iguais. Então, a gente vai resolver quem? Os numeradores. Então, 30 mais 27, que são os nossos numeradores, dá igual a 57. E o denominador a gente repete. Então, a soma de 6 nonos mais 3 quintos equivale a 57 sobre 45 avos. Aprenderam? Vamos ver agora na subtração. Então, ocorre a mesma coisa. Quando a gente tem denominadores diferentes, precisamos encontrar o MMC dos denominadores. Então, vamos lá. Eu tenho 3 quintos menos 2 décimos. Vamos encontrar agora o MMC de 5 e 10. Eu já coloquei aqui para ser mais rápido. Então, a gente vai dividir por 2, porque tem o número 10, que é par. Então, baixei o 5, porque não dá para dividir. 10 dividido por 2 dá 5. Então, eu tenho 5 e 5. Então, eu vou dividir por 5, que restou 1. Então, o nosso resultado, 2 vezes 5 dá igual a 10. Então, o MMC de 5 e 10 dá 10. Então, coloquei o 10 abaixo, que vai ser o denominador para as duas frações. E vamos ao esquema. 10 dividido por 5 vezes 3. E na nossa segunda fração, 10 dividido por 10 vezes 2. Então, na primeira fração, vamos lá. Coloquei aqui os denominadores. 10 dividido por 5 dá igual a 2. 2 vezes 3, 6. Na segunda fração, eu tenho 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 2, 2. Como eu tenho os meus denominadores iguais, então eu vou resolver somente os numeradores. Vou repetir o 10 no resultado e vamos resolver. 6 menos 2 dá igual a 4. Então, 4 décimos é o nosso resultado. Mas se a gente prestar atenção, dá para a gente simplificar, não é? O 4 dá para simplificar por 2 e o 10 também. Então, 4 dividido por 2 dá 2. E 10 dividido por 2 dá 5. Então, a gente forma uma nova fração, uma fração simplificada. Então, vai dar 2 quintos, tá bom? Então, foi essa, meus amores, a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Beijos e até a próxima aula.